Olha só, pessoal, depois de 30 horas de paralisação por um motim realizado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu voltar à sua cadeira e abrir a sessão na noite de ontem. Ao longo do dia, Mota ameaçou suspender mandatos por até 6 meses e acionou a Polícia Legislativa. A retomada só ocorreu após uma negociação com a oposição, mediada por Arthur Lira. A ocupação teve de tudo: deputados com esparadrapo na boca, senadores acorrentados à mesa e até uma deputada com um bebê no colo sentada na cadeira da presidência. A exigência do grupo era forçar a pauta da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e a votação sobre o fim do foro privilegiado. Se teve uma mediação, Marcelo da Fonseca, teve um acordo. A gente já sabe as bases desse acordo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, pode ter tido acordo nos bastidores, mas o que a gente viu ontem ao vivo, na TV pro Brasil inteiro ver, foram cenas de violência, teve até agressão no plenário da Câmara, Então, é muito ruim tudo isso que está acontecendo. Eu não sei se esses acordos vão chegar a algum lugar, sabe, Júnior? Porque parece que os dois lados, nessa negociação, eles são intransigentes. O presidente da Câmara não quer pautar anistia e o grupo de oposição só conversa se tiver colocado a anistia em pauta. Então, quando nenhum dos dois lados topa chegar no meio do caminho, topa criar um consenso, é difícil que essa negociação avance. E aí a gente vê essas cenas, de deputados sentando na Câmara e falando que não saem da mesa diretora, a deputada levando um bebê para a mesa diretora também, falando que não vai sair de lá. Tudo muito extremado, tudo muito à flor da pele. A discussão dos deputados ontem sempre num tom muito agressivo. Não tem como achar um consenso com isso. É preciso que todos dêem um passo atrás. Tanto os bolsonaristas, tanto os da oposição que querem exigir uma pauta, é preciso que eles saibam os outros caminhos que é possível fazer isso, construir esse acordo. E o presidente da Câmara também não pode simplesmente falar que não vai ser votado um tema e fim de papo. É preciso conversa, é preciso diálogo, porque senão a gente vai continuar vendo o clima cada vez pior. E aí o clima cada vez pior na Câmara e no Senado é pior para o Brasil. Tem um projeto importante que está para ser votado no Congresso, que é o do imposto de renda, que isenta 2 salários mínimos, o pagamento para quem ganha 2 salários mínimos, o pagamento do imposto de renda. Esse projeto é muito importante, ele não pode ficar parado, ele precisa avançar. Isso é a vida das pessoas, que vão poder ter um dinheiro a mais no fim do ano. Então, o Congresso precisa deixar de lado os extremismos dos dois lados e chegar a algum acordo, algum tipo de conversa. Senão a gente vai ver no Brasil o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo no Brasil e Estados Unidos. Os dois não conversam e só trocam ataques. Rita Mundim, uma situação complicada, praticamente 2 dias dessa confusão toda, e agora, hoje deve ser um dia, pelo menos o que se lê, um pouco mais tranquilo lá no Congresso, depois desse acordo aí que Arthur Lira costurou nos bastidores. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. O final da fala do Marcelo é o início da minha fala. O que nós estamos vendo no Brasil é uma série de omissões. E quando você tem omissão, você sufoca a transparência. E aonde que você tem a transparência exercida? No diálogo, e o diálogo da democracia, ele é feito com votação. Votação de temas sensíveis, mas votação de temas sensíveis por aqueles que nós votamos para nos representar. Então, o que nós estamos vendo é um interesse, esse tipo de política partidária e não política de Estado. Então, há interesses de política partidária visando eleição, visando manutenção no poder, que torna a Câmara e torna o Senado omissos em temas sensíveis para a população, que a população gostaria de ver esses temas dialogados, discutidos e votados. Então, nós estamos ficando sem voz. Eu falei isso aqui outro dia. E esses deputados da oposição, o que for, eles não querem ser colocados na mesma vala, na vala comum dos omissos. Então, estamos tendo um circo, mas é um circo chamado Brasil pelo o rito que é necessário para que algo seja votado. Quer dizer, se o presidente da Câmara e do Senado quiserem engavetar um tema em que todos nós estamos todos os dias conversando sobre eles, então isso é calar a nossa voz. Então,
Então, que vote-se, que discuta-se, mas na ausência desse processo, né, ou da possibilidade democrática de se pautar, porque eu acho que está faltando democracia na forma de pautar. Então, o que nós estamos assistindo é isso. E eu acho que você tem que tentar mostrar para o seu eleitorado que você não está omisso, que você está lutando para discutir aquilo que o Brasil está discutindo nas ruas. Eu acho que é por aí, isso é muito triste. A nossa democracia precisa de aprimorar sempre, tudo tem que ser aprimorado sempre. Então nós temos que rever, inclusive, esse rito que faz com que um tema que é pedido para ser pautado não seja pautado pela vontade única e exclusiva do presidente das casas. Ô William Travassos, e aí, como é que você está olhando isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia os ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. Primeiro, eu acho que a gente precisa elucidar, ou esclarecer esse suposto ataque da deputada federal Camila Jara, do PT, ao deputado Nicolas. Eu acho que isso é muito importante. Isso teria algumas imagens mostram ele abaixando, ela dando uma sacudida nele, porque se isso aconteceu, essa senhora precisa ser responsabilizada. Eu não vejo nada demais uma mãe entrar com o seu filho no colo e participar de uma manifestação. O que mais me incomoda é assim: por que a gente não está votando isso? Por que a gente não consegue chegar ao que o Marcelo falou? É o diálogo, tá tudo bem. Quando a esquerda, qual o nome daquele senhor lá da greve de fome, que eu esqueci o nome? Glauber Braga foi pra lá com greve de fome. Eu não sou um cara isso, não sou aquilo. Aí todo mundo da esquerda, vamos lá, vamos lutar pelos direitos humanos, vamos salvar o Glauber. Aí agora você tem um grupo de parlamentares que fala o seguinte: nós queremos lutar pela liberdade de expressão, a gente quer defender essas pessoas que estão presas. Aí não pode. Não, aí não pode, aí é motim. Entende? Cara, isso é uma manifestação e nós temos o direito disso. Agora, vai emperrar o trabalho do parlamento? Vai. Qual é o objetivo? Vamos discutir, vamos colocar em votação. Existe um número grande de representantes da sociedade que querem apresentar projetos e discutir temas. E a gente não pode cortar essa palavra, impedir que isso avance. Dos dois lados, gente, eu acho que tudo precisa ser discutido e votado, porque a gente vai decidir isso no voto, por maioria. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Adoro isso, vamos lá. Pode fechar Fernão Dias ali agora e não deixar nenhum carro passar? Então, esse pode é o ou não? argumento. Me responde. Não pode, Júnior. Então não pode parar o trabalho da Câmara, gente. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Seja da esquerda ou seja da direita. O problema não é esse. O presidente... Pode não pautar? Pode não dever, Rita, tá no regimento interno. Vamos mudar o regimento então. A discussão tem que ser outra. É bom que você citou o caso do Glauber Braga, porque há 2 meses atrás, há 1 mês e meio atrás, nós estávamos aqui criticando ele. Sim. Porque o que o Glauber Braga fez? Ele foi, recebeu uma punição de afastamento no Conselho de Ética e ele não aceitou a decisão. Ele foi lá, ocupou, acampou no plenário lá do Conselho de Ética, da comissão, e falou: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Sim. Enquanto não me devolverem meu mandato, eu não vou sair daqui. O que a gente fez aqui? A gente criticou muito. Então o que está acontecendo agora? Estão ocupando espaço para não deixar que os projetos sejam votados. Eu entendo que é um protesto, eu entendo que é uma forma de protestar, de conseguir pressionar o governo, mas isso não está certo, isso não está certo. Quando a esquerda faz isso, a gente tem que criticar. Onde quando a direita faz, a gente tem que criticar. O presidente da Câmara no dia da manifestação? Ele estava presente? A manifestação de ontem? Parece que estava voltando de viagem, né? Passeando, amigo. Passeando, cuidando da sua vida. O Brasil pegando fogo e a gente tá isso. Primeiro que eu acho que assim, esse recesso é completamente equivocado. William. Boa, William. Você lembra no recesso que os deputados quiseram trabalhar mesmo no recesso e foram impedidos de entrar nos seus gabinetes? Então, gente, que política é essa? É política de poder. Mas então vocês estão defendendo que aquele parar o Congresso por uma eleição? Não é parar, Júnior, não é parar. É porque eu realmente estou sem entender. A denúncia não é parar. A denúncia é o seguinte: nós queremos... Eu lembro do Glauber Rocha aqui, a gente criticou. Não, sim, mas não é parar o trabalho, Júnior. Na verdade, você tem... Quantos parlamentares lá, Marcelo? A gente tem 40 senadores, não é isso? O PL tem 90, né? 90. Pelo menos 60 estão participando desse movimento. Então você tem muita 60 parlamentares que estão dentro de um movimento. Você não pode desconsiderar a fala dessa turma. Isso é uma democracia. Ou então não é.
Agora, ou o presidente da Câmara ou do Senado, os caras vão decidir o que a gente vai fazer no mundo. Gente, vamos mudar o regimento interno, então, de lá, gente. Esse que é o ponto do negócio. Ele não é... Ele está presidente, entende isso? Ele está. É um cargo temporário. Desculpa, mais uma vez. Existe um regimento que fala que o presidente tem prerrogativa para colocar em votação ou não. O presidente da Câmara engavetou não sei quantos pedidos do Bolsonaro de impeachment. Engavetou agora não sei quantos pedidos do Lula de impeachment. É prerrogativa deles. Então a gente tem que mudar esse ponto. Você acha correto, Júnior? Não, eu acho que a gente precisa discutir esse ponto, então. É isso que nós temos que discutir. Sabe o uso dessa prerrogativa. Júnior? Porque não era assim. Agora é. Não, sempre foi assim. Por que agora é assim? Não, o regimento sempre foi assim. Deixa eu falar uma coisa. O regimento foi. O que tá acontecendo... Mas essa capacidade do presidente da Câmara, esse poder dele engavetar a voz, esse poder dele engavetar o diálogo, ele é que está engavetando o diálogo. Rita, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Mas sabe o que está acontecendo muito? Isso eu acho que a gente precisa ressaltar aqui para o ouvinte, para todo mundo entender também o contexto na política brasileira. No início do ano, o Hugo Mota chegou a um acordo com a oposição, falou que ia pautar a anistia. Passaram 2 ou 3 dias, houve uma operação contra ele. Uma operação da Polícia Federal investigando uma liberação de emenda no estado dele. E então de repente ele mudou a posição. Né? De repente ele passou a ser crítico. O Davi Alcolumbre, né, que também estava indo para um lado, fazendo algum tipo de acordo, de repente surgiram denúncias contra ele. E essa turma toda tem rabo preso. Então eles têm medo do judiciário, né? Eles não podem fazer algum acordo para avançar uma pauta que é contra o judiciário, porque muitas vezes eles têm rabo preso. E aí, eles, para defender o interesse deles, eles colocam na gaveta uma pauta importante que pode ser votada. Pois é. E quem não tem medo está lá protestando, porque não tem jeito de dialogar, não tem jeito de votar. Então tem que mostrar para a população que existem pessoas querendo dialogar, querendo votar os temas sensíveis da sociedade brasileira. Lembrando que essa turma toda que está lá em Brasília, nós votamos nesses caras. Cara, eu não posso acreditar que vocês defendem isso, não. Mas vamos lá. Uma mulher de 33 anos foi presa após bater na mãe de 54 anos. A mulher, que é conhecida no mundo do crime como Naninha, é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa ligada ao PCC, que atua no bairro Novo Progresso, em Contagem, na Grande BH. Foi a mãe da faccionada quem chamou a polícia após apanhar da filha e ser jurada de morte ao se negar a usar a própria casa como esconderijo de armas e drogas. A repórter Alice Brito conversou com a mãe, que desabafou. A senhora tem medo da sua própria filha? Tenho. E tô correndo o risco de morrer, porque ela falou mesmo que X9, que é a expressão que eles usam, eles não agradam. Eu não tô sendo uma X9, eu tô defendendo os meus direitos. Sua casa? A minha casa, meus filhos, se eles saem de madrugada para trabalhar, eu tenho pela vida deles. Dela querer vingar em mim não tem problema, desde que ela depasse meu marido e meus filhos. É só isso que eu quero. Entendeu? Porque nós não podemos ficar à mercê de filhos num crime. Nós não somos escravos deles. Eu tenho meu direito como cidadã e como mãe. Eu não quero ficar à mercê dessa situação. E aí, William Travasso, me parece que esse tema de segurança pública é um pouco mais sensível que a anistia, né? Mais importante, talvez. E eu não vejo os deputados falando sobre isso. Gente, eu não vejo intervenção federal no Rio de Janeiro. Já vi uma vez que não funcionou e tá o governador do Rio gritando aos 4 ventos que não consegue resolver o problema sozinho. Território ocupado e no Brasil inteiro, mais de 90 facções criminosas nesse país. O governo americano apontando o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista e o governo brasileiro ainda achando que é um grupinho de criminosos. Agora, em relação ao regulamento interno do PCC, os caras têm um estatuto. Imagina, isso vai para um julgamento. Olha que loucura, isso vai para um tribunal do crime através de uma sintonia. Os caras julgam e vão decidir. Essa mulher é uma X9 ou a filha que está agredindo a mãe é que deve ser punida, porque o Estado brasileiro precisa fazer o quê? Garantir a segurança dessa senhora e dos filhos dela. E o mais difícil é a gente saber que o Estado vai passar por essa senhora, isso vai passar e ela vai conviver com essa preocupação de ser morta ou ter um filho assassinado em função de não concordar com colocarem armas na sua casa. Agora, do jeito que o crime é, provavelmente essa filha vai ser responsabilizada. E aí, Marcelo da Fonseca, é forte, né, a sonora da mãe? É muito forte, Júnior, e preocupante, porque é um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro, ela está denunciando uma organização criminosa, como que está atuando dentro da casa dela, e eu fico muito preocupado, eu fico mais preocupado com a mãe do que com a filha nesse caso, viu, WT? Porque quem está denunciando, quem está falando o que está acontecendo é a mãe,
E se o crime organizado tiver algum tipo de retaliação, talvez quem está com maior risco é a mãe. Então, a gente está vendo, está ouvindo, né? Está acontecendo isso agora. Então, é preciso que as forças de segurança olhem para esse caso com muito carinho, com muita atenção e urgência. Porque senão, daqui a poucos dias, a gente vai estar noticiando aqui, né, um assassinato, uma retaliação, uma covardia e, né, sabendo que isso está prestes a acontecer mesmo. Ô, Marcelo, no meu comentário tem ali uma mensagem muito clara, que é para dizer para o Estado o seguinte: é uma vergonha a gente ter um Estado paralelo que dita as regras junto com o Estado oficial. Rita, a entrevista foi um pouco maior, quem acompanhou o jornal da Itatiaia pôde ver, mas a preocupação da mãe era um negócio de doer o coração, porque ela falou, se ela fizer alguma coisa comigo, tá tudo bem, mas meus filhos que saem às 5 horas da manhã, esse é o meu medo, dela atingir os meus filhos para me atingir e me fazer sofrer. Essa mãe deve estar sofrendo demais. Eu vi o depoimento, Júnior, e é muito triste, porque a gente não sabe quantas mães estão nessa posição, estão nesse lugar hoje. Porque a gente não consegue entender ou saber qual é esse grau de infiltração do crime nas famílias, principalmente nas comunidades, onde as comunidades estão tentando aprender, olha que tragédia, onde as comunidades tentam aprender a conviver e a levar uma vida digna e normal com a presença do crime na esquina, na rua e agora, com certeza, dentro de várias casas, que é a forma que o crime tem de se ocultar das forças de segurança. Então, essa infiltração do crime nas famílias, a gente não tem essa ideia. Então, é necessário realmente uma ação bem contundente, né? E proteção. Mas como? Né? Mas como? Aí falta tudo. Falta o dinheiro que deveria ser investido na segurança e aí vem uma questão de educação. Então, a educação, a falta de educação de qualidade também aumenta e permite essa dispersão da criminalidade dentro das famílias, em comunidades onde você tem aqueles que querem trabalhar, levar sua vida tranquila, mas o crime está na porta. O crime agora está dentro das casas. Essa matéria, que foi o Jornal da Itatiaia, tem uma matéria, um novo passo, né, nessa reportagem, lá no site da Itatiaia, no itatiaia.com.br. Acho que vale muito a pena as pessoas lerem e entenderem como é que o crime está funcionando, não só, né, no Brasil, mas mais especificamente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente sempre acha que está muito longe da gente, mas pode estar muito perto ali da nossa casa e até dentro da nossa família. Olha só, pessoal, tem 2 minutinhos aqui, só para começar um debate, eu quero deixar o motociclista falar nessa história aqui. Entre as votações decisivas nessa semana, o William Travassos, vereadores analisam um projeto que retira de Belo Horizonte o título simbólico de capital do grau. O título foi aprovado lá em 2022, enfim, agora foi aprovado no primeiro turno essa reversão, tem segundo turno e tal. E só para quem não sabe o que é, o grau é o nome dado a uma manobra de empinar a moto e transitar com apenas uma das rodas do veículo. Então nós somos a capital da infração do trânsito, é isso? Então claro que tem que revogar. Agora, quem era vamos aos autores. Vereador Bim da Ambulância, Léo Burguês. O Bim da Ambulância é aquele do helicóptero lá no Espírito Santo, né, que foi preso. Que fez um acordo para não ser punido por rachadinha. E como é que ficou a situação do senhor Léo, aquele que teve a investigação em cima da Polícia Civil por rachadinha, organização criminosa? Isso caiu por terra? Foi cassado, abriu mão do mandato e está sendo investigado no Ministério Público. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, gente, vamos voltar à cidade que realmente respeita a lei do trânsito, vamos acabar com essa palhaçada de grau?